Igreja do Senhor Jesus, convido todos nesse momento a abrir a Bíblia Sagrada para a palavra da noite, em Romanos capítulo de número 12. Vamos juntos na carta do apóstolo Paulo aos Romanos e no capítulo de número 12. Enquanto você se prepara, você tem o dever de profetizar. Enquanto seu irmão do lado também se prepara, diga para ele, em nome de Jesus, mais uma vez, Deus tem algo especial para nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, igreja? Você crê? Então receba essa palavra profética que Deus tem algo tremendo para nossas vidas. Capítulo de número 12 e o versículo 2. Todos encontraram? Romanos 12, 2 diz: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Vamos orar sobre essa mensagem, esse versículo. Senhor Deus, aqui está mais uma vez, diante da Tua presença, a palavra que o Senhor nos revelou para a abertura dessa pregação, apresentada ao Teu povo, Senhor. Só o Senhor, Pai, pode dar entendimento ao pregador e entendimento ao ouvinte, Senhor, para que Teu nome seja glorificado, que venha esta unção sobre esse ministério, sobre todos que estão ouvindo em espírito essa mensagem, e todos possam sair daqui renovados e fortalecidos, cheios da Tua graça, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos meditar nesta passagem de novo, agora só ouvindo, que eu sei que muitos não têm todas as traduções, e eu trouxe mais duas traduções. Aqui eu tenho essa tradução que eu sempre trago para a igreja e leio, né? E agora eu vou ler na linguagem de hoje, ao mesmo versículo. Se você quiser acompanhar na tua tradução, mas veja o que diz na linguagem de hoje: não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Diga glórias a Deus. Vamos ler uma outra tradução, na Nova Versão Internacional, NVI. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, igreja? Todas as traduções, porque o original desta mensagem é grego, são traduzidos para melhor entendimento e com a unção de Deus sobre cada tradução. Nós podemos observar aqui que todas elas é falado a mesma coisa, para nós não nos conformarmos, não nos amoldarmos ao mundo, não andarmos segundo o mundo anda, não nos adequarmos às coisas do mundo, e sim permitir que Deus, com a tua unção, com o seu poder, molde, nos transforme, nos dê uma nova mente que é em Cristo. Amém, igreja? Que aí, tendo a mente de Cristo, você vai poder conhecer aquilo que é agradável e perfeito para Deus. Amém, igreja? Louvado seja o Senhor. Olha, amado, nessas três traduções, Deus deixa muito claro que não devemos viver como as pessoas deste mundo. Isto porque, definitivamente, nós não pertencemos. Diga ao irmão do teu lado, nós não somos mais desse mundo. Se alguém achou isso muito engraçado, é um fato isso. Não há graça nenhuma nisso. Isso aí é um fato. Nós não pertencemos mais a este mundo. Vai em João capítulo número 14, que você tem que entender, amado, que você é espírito. Você crê nisso, amado? O teu ser, muitos vão crer nisso só quando deixar o corpo, quer seja por uma morte violenta, uma morte por idade, uma morte prematura, sabe lá qual, né? Por motivo de enfermidade, ou enfim. Um dia todos nós deixaremos esse corpo, e aí muitos serão envergonhados por não ter levado a sério que o verdadeiro ser é o homem interior, que é a alma, que é o espírito. Então é isso que Deus quer dizer. Quando você sair desse mundo, desse corpo, você vai ver que você não pertencia a este mundo, e aí para muitos vai ser tarde demais. Para você que está buscando a Deus, glorifica o Senhor. Amém? João capítulo 17, na oração sacerdotal de Jesus Cristo,
Você crê no que a palavra está dizendo? João 17, quando Jesus então faz uma oração sacerdotal, como sumo sacerdote, intercedendo pelos discípulos, já intercedia por nós. Antes de eu ler uma mensagem que eu quero ler, eu vou ler o versículo 20, onde Jesus fala: não estou rogando somente por estes, mas também por aqueles a que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Diga amém. A partir do que você passou a crer em Jesus? Através do entendimento da palavra de Deus. Amém ou amém? Então Jesus estava incluindo você e eu naquela oração. Você pode dar glória a Deus? Então tudo que ele pediu nesta oração, se você quiser depois ler em espírito, com mais calma, veja a oração que Jesus fez para você em João 17. Amém? Agora, a questão de não sermos desse mundo, eu queria que você visse em João 17 e versículo 14. Olha o que Jesus disse em versículo 14: eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou. Perdão, eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. E o versículo 15 diz: não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. O versículo 16 então diz: eles não são do mundo, como também eu não sou do mundo. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Glórias a Deus, amados. O que é muito importante a igreja entender é que o mundo, e aí fora está, o qual você um dia nasceu para viver nele, e agora reconhece, sabe porque foi salvo, que não pertence mais a ele. Então esse Jesus manda nos alertar de algumas coisas, que o mundo aí fora não tem a fé que você tem. O mundo aí fora não tem a fé porque não tem ouvido a palavra de Deus, e quando a ouve carnalmente. O mundo não conhece a Deus, o mundo não pode receber Deus. É bíblico isso aí, em João 14, versículo 17. É por isso que você vê o mundo agindo como o mundo está. Essa criminalidade, essa infinita luta aí pelo dinheiro, né? Essas doenças horríveis acontecendo, os jovens morrendo cada dia mais cedo por causa das drogas. O mundo está se perdendo, está perdido em função justamente de pertencer àquele, foi dado para ele. A palavra de Deus fala: o mundo inteiro jaz no maligno. Jesus uma hora fala para os seus discípulos: vamos, porque o príncipe, ou governador, para quem não sabe, príncipe significa governador, quem governa este mundo está por vir, que era o príncipe das trevas. O príncipe deste mundo está por vir. Ele estava conversando com os discípulos e haveria uma influência maligna naquela hora. Ele falou: vamos daqui, porque o príncipe deste mundo já está por vir. Então ele estava dizendo justamente isso: o governador deste mundo é o que realmente governa esse mundo. Por isso que o mundo inteiro jaz no maligno. Mas nós sabemos que somos de Deus. Amém, igreja? E que nós estamos aqui apenas de passagem. E quando o inimigo não pode nos tocar, porque nós somos luz e ele é treva. A luz está em nós. Você crê, igreja? Então vamos seguir aqui em frente. Agora você tem que saber onde você está. Se você andar na luz, você vai estar protegido pela luz. Se você andar nas trevas, é mais ou menos assim. Se você sabe que um lugar é perigoso aqui na terra, é perigoso, muito violento, você vai ousar andar ali ao escurecer, sem iluminação nenhuma, sabendo que aquele lugar é violento, é perigoso? Não. Se você estiver em juízo perfeito, você não vai fazer isso. Agora, sabendo que está na luz do dia, movimento de pessoas, tudo mais, a um lugar onde você vê claramente tudo, aí você pode andar. Eu estive recentemente levando alguém, levando de um hospital a um bairro, eu já expliquei, não vou citar o bairro aqui, novamente, porque eu nem me lembro qual é, para mim não convém, que é muito distante. Para mim aquele é o último bairro de Londrina. Eu levei. Eu não teria a mesma coragem de levar à noite, como eu levei de dia. Então, logicamente Deus me proporcionou aquele momento, então eu fui em segurança. Tanto é que houve um risco, mas nada me aconteceu. Então o que eu quero dizer com isso é que se você andar nas trevas, você está sujeito às trevas. Se você anda na luz, você está debaixo da graça de Deus. Amém ou amém? É isso que nós queremos dizer. Se você está buscando a Deus, não se preocupe com nada, não tema nada, porque aquele que é capaz de vencer até a morte está com você. Nada pode te tocar. Amém ou amém? Pode às vezes Deus permitir que toque na tua carne por alguma coisa.
Porque a carne é sujeita à corrupção do pecado, é sujeita a enfermidades, é sujeita a tantas coisas, mas tudo tem um propósito de Deus. E em tudo dai graça. Amém, igreja? Então, voltando e continuando aqui. Em João 14, no versículo 17 diz: e o Espírito da verdade, que o mundo não pode, diga não pode. Há alguma dúvida sobre não poder? Alguns podem, não pode. Definitivamente não pode. O mundo não pode receber a Deus. Não se iluda com isso. Acho que aqueles lá estão. Não estão. O mundo não pode receber a Deus. Por quê? Porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Diga amém? Alguma dúvida nisto? O mundo não pode receber o Espírito da luz, porque anda em trevas, amados. É muito claro isso. Eis aí o grande mistério, amados. Eis aí o grande mistério. O mundo se conforma com as coisas dele, do natural dele. Agora nós que andamos com aquele que é acima do natural, ele é Senhor dos senhores, Criador de todas as coisas, aquele que move o sobrenatural, aquele que traz à existência o que nada existe ainda, até o que não existe ainda. Então nós não devemos nos conformar com as coisas desse mundo. É por isso que o mundo se conforma. As pessoas se convencem que não tem mais jeito. Agora você sabe que para Deus não há. Para Deus não há. Aleluia, diga glórias a Deus. Então aquele que aceitou Jesus, amados, assim como nós que estamos aqui nesse mundo ainda vivos, aleluia, porque tem muitos que já estão no descanso do Senhor, mas os que estão vivos como nós, que aceitamos a Jesus Cristo, devemos compreender que não é mais você que vive, não é mais nós que vivemos. Diga para o teu irmão do lado: é Cristo que vive em nós. Amém, igreja? Então vai em Gálatas, por favor, no capítulo 2. Essa palavra não é para dar um efeito emocional em você, não. É uma confirmação de Deus nas suas escrituras sagradas. E ele deixa claro através do apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, no versículo 20, dizendo assim: logo já não sou eu quem vive. Acharam Gálatas 2:20? Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Diga amém? Então, esse viver que agora nós temos na carne, nós vivemos pela fé. É pela fé que nós vivemos. Amém? Porque Cristo vive em nós. Não sou eu mais que vive, é Ele que vive. Você crê nisso? Amém, Jesus? Eu convido a você também em 2 Coríntios, na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, na segunda carta, no capítulo 5. Aleluia, Jesus. Veja o que Jesus nos garante através do apóstolo Paulo, no capítulo 5 de 2 Coríntios, no versículo de número 17. E assim, se alguém está em Cristo, que é essa pessoa? Nova criatura, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fazem ou se fizeram novas. Digam amém? Aí está, amados. O que é ser uma nova criatura? Vamos entender isso espiritualmente. Vejamos à luz da palavra o que é estar em Cristo. Você diz: não sou eu mais que vivo, mas Cristo que vive em mim. Esse viver que agora tenho na carne, eu vivo pela fé em Cristo. E agora eu vi aqui: eis que se alguém está em Cristo é nova criatura. O que é estar em Cristo? À luz da palavra. Vamos ver aqui também numa outra passagem, que é em Colossenses, na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, no capítulo 3. Vamos juntos lá, em nome de Jesus. À luz da palavra, o que é estar em Cristo? O que é Cristo viver em nós e estar em Cristo? No capítulo 3, aonde muitas Bíblias têm títulos, a minha diz: é a união com Cristo glorificado. Diga amém? Então aqui, amados, vai ser explicado o que é a sua união com Ele. Você está nele e Ele está em você. E vamos ler apenas alguns versículos em nome de Jesus. O versículo 1 diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, você crê nisso, amado? Você sabe que Jesus, Ele se fez carne para morrer a nossa morte, e quando ressuscita, Ele é a primícia da ressurreição. Você sabia disso, igreja? Quantos sabiam? Faça assim, em nome de Jesus.
Ele é as primícias da ressurreição, para que nós, ao morrermos, também ressuscitemos. Amém, igreja? Então toda morte, por isso que ele fala em João 11, aquele que crê em mim não morrerá jamais, porque eu sou a ressurreição e a vida. Diga amém? Então quando você sai do corpo, você já pode ter certeza, haverá o dia da ressurreição. Essa ressurreição na glória, um novo corpo, glorificado, como o corpo de Cristo foi glorificado. Diga amém? Você crê, igreja? Então, se você crê, e esse é o cristianismo, se a base do cristianismo for isso, e não crê nisso, você não é cristão. Por isso que a Bíblia fala, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai então as coisas que vêm da onde? Da onde? Lá do alto. Diga para o irmão teu lado, lá do alto. Amém, igreja? Então buscai as coisas que vêm lá do alto, que estão lá no alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Eu vi, glórias a Deus, nesse lugar. Pensai nas coisas da onde, igreja? Lá do alto. Eu busco lá do alto, eu penso lá do alto. Amém, igreja? Não nas coisas que são da onde? Aqui na terra. Versículo número 3: porque morrestes, e a vossa vida está oculta, diga escondida. Viu, amados? Está escondida, a tua vida está oculta, escondida, juntamente com Cristo, aonde? Em Deus. Aleluia. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Eu ouvi mais um glórias a Deus essa noite? Aleluia, glórias a Deus, amados. Deus está tentando nos ensinar e nos mostrar, para você não se conformar com as coisas desse mundo. Quem se conforma com as coisas desse mundo é natural, porque ele só pensa nas coisas da terra. Ele não vive com Deus, ele não anda com Deus, ele não sente Deus, ele não conhece Deus, mas Deus habita em vós. Amém, igreja? Então, em nome de Jesus Cristo, creia, 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 diz o Senhor Jesus, creia, para que veja a minha glória. Amém, igreja? Eu vou convidar também a igreja a fazer uma comparação aqui em nome de Jesus Cristo. Medite no versículo 2, amados, só o 2. Pensai nas coisas lá do alto, não as que são aqui da terra. Vamos comparar o carnal com o espiritual. Por exemplo, biblicamente falando, nos tempos de Noé, o que aconteceu naquele tempo? Ele teve a fé de construir uma arca. Amém ou não amém? 14 anos ele construindo uma arca no deserto. Meu Deus, eu falei na terça isso aqui. Imagine o tanto de zombaria que esse homem passou. Deixa eu colocar assim, senão eu não consigo ver vocês, tem que ser assim. De nós assim e passa tudo. Então, amados, em nome de Jesus, eu queria que você entendesse. Imagina o tanto de zombaria que esse homem passou. 14 anos construindo uma arca no deserto. Uma coisa monstruosa, enorme, enorme. Em pleno deserto. Quanto a família dele foi zombada. Na família dele tinha jovens, que tinham relacionamento com jovens, amizade. Teu pai está louco, teu avô está maluco, teu não sei o que, né? Teu pai, né? Que não tinha neto ainda. Então, imagina que loucura que foi, né? Mas ele estava ali, firme, e ele e a casa dele servindo ao Senhor. Porque ele era modelo de fé, ele era modelo de convicção de quem é Deus. Você tem sido modelo para os teus filhos, para a tua esposa, para o teu marido? Reflita. Porque o mundo vai escarnecer da sua fé. O mundo vai zombar, como zombar, porque o mundo é carnal, como zombar de Noé. Mas a Bíblia nos relata, eu até convido você em Lucas, que os que zombaram dele não foram muito longe não. Veja em Lucas 17, quando Jesus chama-nos a atenção para o que há de vir, quando ele voltar e levar a sua igreja daqui, e quando ele vir para o juízo final, quando ele vai acabar com tudo isso aqui, que haverá o dia do julgamento, alma por alma, um por um diante dele. E aí, amados, nós estamos pregando isso, anunciando isto pelo Evangelho, que você não precisa ficar aqui sofrendo, você não pertence mais nesse mundo. Ah, mas eu vivo nele, eu dependo dele. Não, você depende de Jesus. Se você buscar o reino de Deus e a justiça dele, tudo que você precisa, Deus vai te acrescentar. Ah, então eu posso ficar em casa dormindo, o zombador vai se converter em nome de Jesus. Deus não está falando dessas coisas. Deus está falando de uma pessoa aplicada, dedicada, esforçada. A esse que se esforça, a esse que trabalha, que se dedica, que estuda, que se prontifica, faz as coisas corretamente, na direção do Senhor, ele honra. Amém, igreja? Eu estou falando que o Espírito Santo mostra, toda vez que essa palavra é anunciada, o Espírito do Diabo sempre lança uma seta em alguém, principalmente em jovens. Ah, então eu posso ficar em casa dormindo. A tua carne tem uma vontade de fazer isso.
Você não vai para lugar nenhum com essa carne. Entre em espírito na presença de Deus, Deus vai te mostrar que é pelo esforço que se conquista o reino dos céus. Amém, igreja? Mas voltando aqui ao foco da mensagem, os zombadores, escarnecedores, tinha na época de Noé. Eles não foram muito longe quando o dilúvio veio. E assim vai acontecer nos tempos que Jesus voltar. Estão zombando da sua fé, estão escarnecendo da sua fé. Alguns acham você fanático. Para quem está aqui, olha, a chuva desce para a igreja, que loucura, volta hoje pelo menos. Quantas palavras semelhantes a essa, iguais ou semelhantes, você ouviu hoje, não é? Ou ouvirá em outras situações. Agora preste atenção no que a palavra diz. Lucas 17, 26. Todos encontraram? E assim como foi nos dias de Noé. Quem está aqui alertando, amado, é Jesus Cristo, para quem não sabe. É Ele que está falando com os discípulos e ensinando os discípulos. Ele fala: assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Diga bem? A igreja crê nisso? Então, amados, veja o que acontece abaixo, no versículo 27. Comiam, bebiam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Veio o dilúvio e destruiu a todos. A igreja percebeu, né, amados? Então aí comparando o carnal com o espiritual. O espiritual ouviu a voz de Deus e foi se preparar para a salvação dele e da família dele. Amém ou amém? O carnal ficou zombando e escarnecendo, até o dia que veio o dilúvio e matou a todos. No tempo de Josué, os espirituais ouviram a voz de Deus, o líder principalmente, e ordenou que se fizesse como Deus havia dito, para marchar em 7 dias em volta de uma cidade fortalecida por grandes muralhas de Jericó. E aí eles vão marchar. Os espirituais marcharam um dia, marcharam o segundo dia, marcharam o terceiro dia, o quarto, o quinto. Desde o primeiro dia, os soldados lá de cima, o povo de Jericó morria de rir. Esse povo é maluco, dá uma olhadinha. Eles acham que marchando vai acontecer o quê? Nós vamos abrir os portões para eles? Nem arma tem esse povo. O que eles querem? Nós ouvimos dizer que o Deus deles tirou eles do Egito para dar essas terras aqui. Agora eles acham que vão invadir nossas cidades e caminhando, andando. E Deus fala: marcha no primeiro dia, segundo, quarto, quinto, sexto. Aí no sétimo vocês não andam uma volta só, deem 7 voltas. Quando completarem a 7ª volta, deem um grito. Dê um grito, porque vocês vão ver o que vai acontecer. As muralhas vão cair. Diga amém, igreja? E aí Deus fez o que hoje um trovão assusta a pessoa. Imagina o que Deus fez aquele dia. E o povo de Israel lá. E eis aí o grande mistério. Eis aí o mistério. Anjos, derrubem essas muralhas, mas proteja os meus, guarde os meus. Eles sofreram nada, caminharam, deram o grito, se afastaram e só ficaram vendo as muralhas cair por cima do povo lá. E aconteceu uma confusão tão grande entre eles, que eles só entraram e tomaram posse da cidade. Diga glórias a Deus. Então os carnais zombavam da marcha, os espirituais marcharam. Você está marchando? Quando Jesus então disse para os pescadores: lancem a rede novamente, o que eles tinham feito? A noite inteira haviam tentado pegar peixe. Pescadores que viviam da pesca, chefes de família, aquele dia não teriam sustento para dar aos seus filhos, porque não pegaram nada. Já era um propósito de Deus, para Jesus passar ali e ver a tristeza deles, limpando, enxugando a rede, guardando, e falou para eles: vamos entrar no barco de novo, afaste esse barco um pouquinho só, lance as redes. Aí Pedro falou, Pedro espiritual, né? Os carnais lá na beira da praia ficaram olhando e falaram assim: esse homem está louco, só pode ser maluco mesmo. Agora os homens vieram pescar a noite inteira, não pegaram nada, ele está mandando lançar a rede que eles vão pegar peixe aqui na beira da praia, maluco, 100 metros da praia. Aí Jesus então, a Bíblia, quem estuda teologia sabe que a Bíblia diz entre 90 a 95 metros da praia. Então ali, amados, naquele momento Pedro, já cheio da graça, já estava ali o Espírito Santo trabalhando no interior do coração dele, diz: Senhor, nós trabalhamos a noite inteira, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra eu vou lançar a rede.
A Bíblia diz que ele não conseguiu nem puxar de volta a rede, de tanto peixe. Teve que vir outros barcos ajudá-lo a puxar, senão o barco dele ia virar. Diga glórias a Deus. O carnal zombou, achou que era impossível. O espiritual obedeceu a voz de Deus. Amém? Estamos comparando o que é espiritual e o que é carnal. Você tem livre-arbítrio para escolher, né? E não andar se conformar com o mundo que aí está. Continuando aqui, quando Jesus então dá ordens para tirarem a pedra do sepulcro de Lázaro, aquilo foi uma loucura. Até a própria irmã de Lázaro, que conhecia Jesus, falou: Senhor, não faça isso, Senhor, já faz 4 dias, já cheira mal, Senhor. Tira a pedra. Mulher, eu já não te disse, se você crê, vai ver a glória de Deus. Amém? Ali, enquanto removiam a pedra, eu estou aqui em espírito, cheio da graça de Deus. O Senhor me remete a pensamentos de pessoas que assistiam às situações, um cutucavam os outros e diziam entre si: o que vai acontecer? O homem agora ficou maluco mesmo. 4 dias é impossível, vai sair um mau cheiro, ninguém vai suportar. Ela está certa, irmão de Lázaro. Não estava certo. Quem estava certo era Jesus, que falava: tire a pedra, saia para fora, Lázaro. E Lázaro sai vivo. Diga glórias a Deus. Então, comparando ainda o que é espiritual e o que é carnal, nessas mensagens eu creio que você nunca deve ter visto pelo lado, pelo prisma de ver o mundo, o que o mundo pensava antes de acontecer, e depois que aconteceu, ficaram atônicos. Mas e antes? E segundos antes, alguns minutos antes, no momento que estava sendo dada a ordem, o que pensava aquele povo? O Espírito Santo remeteu aos pensamentos deles e mostrava que havia incredulidade no meio daquele povo. Se assim não fora, Jesus não teria sido crucificado, haveria uma revolução e não deixariam ele ser crucificado. Mas o povo gritou: Barrabás. Amém, igreja? Então, continuando, outra situação, até mesmo quando ele estava naquela cruz, meu Deus, quantos ali escarneceram dele? Ué, você não é Deus? Desça daí. Você não disse que é filho de Deus? Então desça daí. Não é isso que fizeram? Não salva-se nem a si mesmo, quer salvar os judeus? Enfim, olha a zombaria, olha o escárnio de zombadores, de pessoas que são carnais, porque o carnal não entende as coisas de Deus. Então, amados, Deus nos trouxe esses exemplos para que você entenda que há o espiritual, mas há o carnal, e você está no mundo carnal, e você tem que saber a quem você serve. Amém, igreja? Então, nos dias atuais, zombo da sua fé, da nossa fé, a respeito da volta de Jesus, do arrebatamento, do fim do mundo. Zombam: esses crentes. Não creem quando dissemos que Jesus cura. Não, amém, falam até amém. Olha, esse mal aí tem cura, Jesus cura, tá bom. No íntimo deles, vem essa conversinha, amado. Quando ao invés de falar: glórias a Deus, eu quero esse Jesus. Ou então eu quero levar esse Jesus para curar minha mãe, para curar meu irmão, para curar minha tia, meu sei lá quem. Mas eu quero esse Jesus, eu quero levar para ele, eu quero levar para ela. Mas nessa hora, porque quem está sofrendo mal, está quebrantado, está suscetível ao Espírito Santo. Então pode até nessa hora, né? Já vi situações de contrário também, mesmo morrendo, a pessoa negar Jesus, negar uma visita pastoral. Eu já vi situações semelhantes a esta, a não querer uma visita pastoral, mesmo morrendo, porque ainda é carnal, mesmo estando com a carne abatida. Mas a maioria não é assim, isso não é uma regra, é uma exceção, porque a maioria, no momento da angústia, no momento da aflição, ele se rende aos pés do Senhor. Então é suscetível. As visitas pastorais que nós fazemos em hospitais, a gente vê como é sensível as pessoas à palavra de Deus, porque estão carentes, a alma está carente de Deus. Então nós queremos dizer agora que o mundo, quem escarnece, quem zomba, é aquele que pede a oração, mas pede religiosamente: olha lá para minha mãe, olha lá para o meu irmão, olha lá para aquela situação. Aí você fala: não, mas Jesus pode, tá certo. Ou então nem pede, né? Tem uns que nem pedem, você fala, ele reage dessa forma. Então o escarnecedor age assim, o carnal age assim. Outra comparação: não creem também que nossas orações podem alcançar vidas, não creem nisso. As causas que apresentamos a Ele, não creem que Deus pode mudar tudo, Deus pode reverter qualquer situação. Por exemplo, há 5 anos, mais ou menos, se eu errei a data, é por pouco, nós estamos orando, direcionado nas terças-feiras aqui, contra a corrupção.
para que o espírito da corrupção caia por terra no Brasil. Você pode estar vendo isso agora, essas coisas que está vendo Lava Jato, essas coisas tudo agora, né? Essas barbaridades que você está vendo que até dá nojo, né? Mas e nós estamos orando aqui nessa igreja uns 5 anos ou um pouco mais, dirigido, determinando a queda de Satanás, do império dele, nessa questão da corrupção no país. Você crê, amados? Você está vendo o que está acontecendo aí. Não é a igreja mão de Deus, é o corpo de Cristo na terra. Assim como Deus tocou nesse ministério, tocou em outros. E há um clamor do povo de Deus que não aceita mais essa corrupção no Brasil. Hoje é maior o clamor, porque ninguém está aguentando mais. Mas nós, há 5, 6 anos atrás, em plena prosperidade, em pleno momento de exaltação, estávamos aqui determinando, porque eu visitava lugares que precisavam do dinheiro público, visito até hoje, e ali a gente sente no coração o que é uma corrupção. Ali você vê o que é corrupção, que é um hospital, um pronto-socorro, que é um asilo, que é uma prisão. Amém, igreja? Então eu queria só dizer isso para a igreja, que a igreja então saia da posição de cômodo, de conforto, saia da posição de conforto. Você vive o que você vive, você está onde está, passando pelo que está passando, porque Deus é contigo. Agora Ele está te convocando, dizendo: eu não vim trazer paz nesta terra, eu vim trazer uma espada. Vim trazer uma espada, estamos em meio de uma guerra. Amém ou não amém? Conclusão, amados: há poder na palavra, e não podemos deixar que o mundo nos convença a concordar com ele. Por exemplo, o inimigo, com a sua sagacidade, quer nos forçar a soltarmos palavras de ordens para que ele haja. Eu até anotei para mim não esquecer, que o Senhor falou no meu coração. Não esqueça de dizer isso, porque eu tive essa semana alguns ensinamentos que Deus me trouxe. Ele falou: eu vou te mostrar. E na hora que a pessoa falava algo, o Senhor falava: vou te dar uma visão espiritual. Meu Deus, falei: Senhor, me tira essa visão, porque eu não quero ter mais isso não, é muito feio. Deus mostrou: eu vou te dar visão espiritual de quando o diabo está usando alguém e fala na boca dele. Eu vou mostrar que não é a pessoa e é o inimigo. Irmãos do céu, quando ele passou que ele queria me dar essa palavra está no meu coração desde segunda. Ele falou: vou te dar ela para sexta-feira, mas essa semana eu vou te dar experiências que você vai ficar surpreendido. Aí ele então me dá visões. Então a pessoa, vou dar um exemplo só. Alguém fala assim para você, meteorologia, por exemplo, onde você viu falar, vai cair uma tempestade enorme, olha, vai arrebentar com tudo, o negócio vai ser feio, hein? Nossa, hein, que coisa. Se você inocentemente, talvez você não sabia, agora você sabe, só o fato de você falar: nossa, é verdade, hein? Eu vi falar também, vai acontecer. Pronto. O inferno falou: assinado está. O Filho de Deus assinou que pode haver. Realmente vai haver, sim. Amarrado. Essa hora fala assim: não, vai vir chuva de bênção, que maior é o que está em nós. Mas está mostrando a meteorologia que vai vir uma tempestade, se viu a tal cidade. Ele falou: olha, aqui Deus me garante, em nome de Jesus, que vai cair 1000 ao nosso lado, 10.000 direito, mas nós não seremos atingidos, porque há uma cobertura de oração sobre Londrina. Você determina isso para o teu estado, para o teu país, para a tua... enfim, vamos começar a determinar, mas comece pela tua Jerusalém. Não se conforme com essas coisas, amados. Eu dei o exemplo de tempestades, mas vamos falar sobre a crise. A crise, ela é forjada, para quem não sabe. Só os mais entendidos de economia sabem que isto é uma forja, isto é forjado, isto aí é por interesses de muitos. Tem muita gente que vocês não fazem ideia, tem interesse do negócio ir para... Aí começa a soltar notícias, e aí os especuladores começam a sair fora. Enfim, eu não vou entrar no mérito, porque isso aqui não é um discurso político e nem econômico social, mas é uma farsa satânica. Você pode determinar isso, em nome de Jesus. As notícias vêm aí dizer que vai ficar mais apertado, que vai haver desemprego, não sei o que mais. O cristão vai concordar com isso? Aí, cristão, você vai se conformar com isso? Claro que não, amados. Repreenda essa mentira. Fala: não, está repreendido. Em nome de Jesus, Deus tem poder de mudar a história do meu país, vai reverter toda essa situação, vai ser desmascarada a corrupção, vai voltar a ser aplicado o dinheiro onde tem que ser aplicado, a economia vai voltar a crescer, em nome de Jesus, porque eu sei que esse país foi separado para ser um país abençoado. Isso é uma conversa de cristão, amado. Em nome de Jesus. As circunstâncias mostram que os seus cônjuges
que os seus filhos, enfim, estão em situação desfavorável em relação ao Evangelho, tipo bebidas, vícios, frieza espiritual, mundanismo e coisas semelhantes. E aí, cristão, você vai concordar com isso? Vai se conformar com isso, amado? Claro que não. Você vai profetizar, olhando para o alto, da onde vem o teu socorro. É de lá que vem a tua vitória. Pensa lá nas coisas do alto, busca lá no alto. Fala: Senhor, em nome de Jesus, o inimigo está fazendo isso, mas o Senhor é muito maior. E eu creio em nome de Jesus que já caiu por terra. Meu filho é uma bênção, meu marido é uma bênção. Aí vai, começa a determinar a sua família, todos os teus irmãos, enfim. O que você está fazendo? Ah, não tem mais jeito não, aquele homem não tem mais jeito não. Vai, acabou de assinar um documento que teu homem, se teu filho, ou seja, quem não tem mais jeito. Você acabou de sentenciar a tua própria situação. A igreja está compreendendo que há poder nas palavras? Há poder na palavra, amados. E tudo que o mundo espiritual precisa é que você assine uma declaração. O diabo está preparado para receber a autorização sua. O cristão não deve se conformar com estas situações, não deve se conformar com este mundo, porque nós não esperamos das coisas que aconteçam conforme nós entendemos. Nós esperamos, amados, no nome de Jesus. Nós temos aqui alguém da família nossa, da minha família, que em plena situação saiu do emprego, enfim, teve um problema aí, saiu do emprego, e aí numa situação dessa agora, precisando trabalhar, ela fez uma campanha, terminou a campanha, já está trabalhando, no momento de crise. Por quê? Porque é Deus que abre a porta, amados, e pode certeza, vai mandar cliente, vai ter uns 10 vendedores lá, Deus vai mandar se tiver 5 cristãos, Deus vai mandar os clientes por 5 cristãos. O mundano está indo, ver de vontade de entrar e comprar, não tem dinheiro, vai financiar isso aí, sei lá, o mundo vai fazer, Deus vai tirar do mundo, vai dar para o seu filho. Amém, igreja? Eu estou dizendo para você não se conformar, não se convencer com as coisas desse mundo, é só isso. Cristão, você vai ficar dentro de casa depressivo, não vai sair para mais nada, porque o mundo está dizendo que está assim aí fora, e você é cristão. Você tem um sangue de Jesus Cristo sobre você, não é mais você que vive, é Cristo. A luz está em você, amém ou não amém? Você concorda com Deus? É o pastor que está falando isso ou é Deus que falou isso para você? Na palavra dele, é Deus, amados. Ele só está mandando o pastor falar, mas é Deus. Então lembremos do que falamos lá no começo, lá em Mateus, antes do louvor. Lembra? Não é mal que entra pela boca, Mateus 15:11, que diz exatamente lá: não é mal o que entra pela boca do homem, mas sim o que sai da boca do homem, aquilo que contamina o homem. Então, amados, a sua boca não é para abençoar e amaldiçoar. A sua boca é para abençoar. Não deixe que a sua língua se torne venenosa contra qualquer coisa, porque o tema desta noite, se você está em espírito, já entendeu o que Deus está querendo dizer para você não se conformar, não se moldar, não andar segundo o mundo anda, porque o mundo não conhece Deus. Você tem Deus dentro de você, amém, igreja? É isso que é a mensagem de hoje. E o que Deus está tentando nos alertar é de um risco, é libertação, isso, amados. É o tema desta noite. Não assinem documento em branco. Não assinem documentos em branco. Por que isso? Simples, amados. Aquilo que a tua boca concordar, assim será. Você está assinando documento em branco para o diabo agir. Ele vai lá, olha, ele preenche e fala: foi o teu filho que mandou fazer. Ele disse em tal hora e tal momento, está gravado aqui, ó. Aqui a assinatura dele, aqui, ó, com a boca dele. A igreja compreendeu isso, irmãos? Cuidado com essa palavra. Outra coisa, eu corrijo você em espírito, porque Deus me dá essa autoridade. Cuidado com a palavra medo. Ah, eu tenho medo de tal coisa. Não tenha medo de nada. Jesus mora em você, habita em você. Ele é o amor, e o amor lança fora todo medo. Aí seria uma outra mensagem, mas tem tudo a ver também, porque saiu da tua boca a palavra medo. E se você não sabe, Jó passou por tudo aquilo que passou, porque ele disse: eu temia isso tudo. Aconteceu justamente aquilo que eu mais temia, e com certeza o Espírito Santo me revelou que ele falou com sua esposa, quando os filhos dele saíram, ele falava: ah, eu tenho tanto medo de acontecer alguma coisa com eles. Abriu a porta, amados. Não temas a nada, Deus está contigo.
Eu sei a luta que eu tive na minha família com o meu próprio sangue, quando este, envolvido com coisas erradas, esteve prejudicando a si mesmo e morrendo e não vivendo. Em momento algum deixei de subir aqui e pregar o Evangelho, em momento nenhum deixei de crer e ninguém ficou sabendo de nada. Até que hoje eu vejo a glória de Deus na vida daquele que Deus me deu, de um deles. Por quê? Porque eu entreguei, porque confiei, esperei e descansei no Senhor. Amém, igreja? E assim deve ser todo cristão. Não abra sua boca se não for para dar glórias a Deus. É melhor ficar de boca fechada. Aí que entra outra mensagem: ireis, mas não pequeis. Você pode ver essa situação do mundo aí, ó, do país, mas não fique irado, não solte palavras que não convêm. Por exemplo, quero que todos eles morram. Pelo amor de Deus, são almas para Jesus. Eu quero que Deus converta aquelas almas. Eu quero que Deus salve aquelas almas, a começar pela presidenta, seus ministros, esses corruptos todos. Eu quero que Deus salve. Agora uma palavra eu digo: se eles insistirem ao serem usados pelo diabo, que a mão de Deus pese sobre eles, porque aí está envolvendo toda uma nação. Amém ou não amém? Mas que será desmascarado, o espírito da corrupção será desmascarado e será lançado fora desse país, em nome de Jesus. Esta é a minha palavra de ordem como filho de Deus, em o nome de Jesus. Por isso você tem que declarar como profecia, não é só cantar. Não vou calar meus lábios. Tem pessoa que faz isso, sai da igreja e só usa o lábio para falar bobagem. Louve o que você está sentindo, o que realmente você vive. Não cale os seus lábios e profetize. Profeta, está vendo esses ossos aí? Tem condições de eles viverem de novo? Ah, Senhor, o Senhor o sabe. Ah, então você coloca na minha responsabilidade. Sim, Senhor, a vida pertence ao Senhor. Então tá, eu vou te dar autoridade. Jesus nos deu autoridade? Amém. Lucas 10, 19, eis aí vos dei autoridade. Amém? Amém ou amém, igreja? O profeta acabara de receber autoridade. Eu te dou autoridade. Profetiza então. Só que se você for estudar aquela mensagem, ele tinha que profetizar dirigido. Profetiza para que os ossos se ajuntem. Profetizou. Profetiza para que venha tudo que um corpo precisa. Ele falava tudo. Se você for estudar, fala em juntas, fala em tudo. Eu não vou explicar caso por caso, mas membros, ligados por nervos, músculos, tudo ali é passo a passo. Então tem pessoas que ficam admiradas: nossa, pastor, depois que eu aprendi a fazer uma oração dirigida, a coisa aconteceu. Eu orei tantos anos. Você não orava dirigido, você orava por uma causa, mas não dirigia ela como tem que ser. A oração tem que ser dirigida, tem que ser bem focada. Aquela mensagem que Deus deixa dos ossos secos, ela é muito clara. Depois de tudo, o corpo está formado, não acontecia nada, está morto ainda, porque você não profetizou, para que venha um fôlego de vida. Profetize. Aleluia. Você creu agora? Então há poder na palavra. Pode estudar lá, você vai ver que faltou o fôlego. Não havia profetizado, ele profetiza. Aí ele vai e profetiza. Isso significa que você deve orar constantemente e nunca se conformar com as coisas desse mundo. Amém, igreja? O tema é: não assinem documentos em branco. Diga amém? Você entendeu por quê? Cada vez que você fala o que não deve, o inimigo pega como um documento e vai usar contra você, ou contra aquilo que você determinou, sem querer, inocentemente. Por exemplo, essa semana eu vou dar um só exemplo. Deus me deu 3 exemplos. 3 exemplos. Você falou assim: eu vou te dar 3 exemplos. E comecei a contar. 1, vi a visão. 2, eu vi a visão. 3, eu vi a visão. Falei: meu Deus, só vou contar um, que esse posso contar, esse está me permitindo. Eu não lembro que situação que era. Se eu não me engano, era espetinho. Estava comprando um espetinho, pastor, eu gosto de carne. E aí o cidadão, que é muito falador, fala mais que o homem da copa. Vem e começou a falar: ah, pastor, ele sabe que eu sou pastor. Não tinha ninguém aquela hora, era muito cedo, era umas 5:30 da tarde. Pastor, tá jeitinho que o senhor gosta. Se tivesse uma cervejinha aqui agora, hein, o senhor quer? Eu falei: não, muito obrigado, a carne tá bom. Aí ele: mas uma cervejinha vai bem, isso aí não vai? Eu falei: sinceramente, não sei que sabor que tem. Nunca fui de fazer essas coisas. Ah, mas pastor não pode beber por isso, né, pastor? Mas você nunca, nem escondidinho assim? Eu falei: olha, eu posso todas as coisas, querido, só não me convém, tá bom? E eu sei o mal que causa isso para o meu corpo. Por isso que e o meu corpo é templo do Espírito Santo. Então eu não vou fazer isso porque não me convém. Só isso. Aí
Tem gente que na verdade não estava brincando, só talvez eu despegava. Mas na hora que ele falava, mas eu vi claramente o inimigo falando na boca dele. Deus mostrava a visão. Se ali, para não ter discussão, eu concordasse com qualquer coisa, o inimigo ia me acusar no mundo espiritual. Então Deus me deu 3 exemplos. Esses foram mais fraquinhos deles. Tem coisa aí que você nem sabe o que aconteceu. E não convém para mim. Mas eu queria que você tivesse a convicção que o inimigo vai usar situações para você concordar. E a Bíblia diz para você não se conformar, você não se amoldar a esse século. Amém, igreja? Amém, igreja? Você recebe essa palavra? É palavra de vida, viu, amados? Para que você não sofra mais. Jesus foi para o cativeiro, foi para ser crucificado. De que forma? Como uma ovelha muda. Foi levado como uma ovelha muda aos seus tosqueadores. Amém, igreja? E assim deve ser nós, quando alguma coisa, nós sabemos que vai nos contaminar, que vai fazer algo, fazer mal, devemos ficar de boca fechada e orar e entrar em oração. A não ser que solte palavras de determinação e vitória em nome de Jesus. Eu quero pedir que você se coloque em pé e aplaude o Rei, porque Ele é digno de toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Então não assine documentos em branco. Há poder na sua palavra. Senhor Deus e Pai, teus filhos receberam do Senhor a mensagem que teu Espírito Santo revelou, Senhor. É para a tua glória, Senhor. Este mundo anda segundo o curso dele, Senhor, para o fim. Mas nós não pertencemos mais a este mundo. Que a tua glória esteja sobre teus filhos e possam sair daqui todos revestidos do teu poder, Senhor, para que teu nome seja glorificado, a luz do teu Espírito brilhe em nós, pois a tua palavra diz que nós somos a luz deste mundo, o sal desta terra, Senhor. É para a tua glória que eu abençoo os teus filhos que ouviram essa mensagem de forma espiritual e não carnal, Senhor. Com certeza os que ouviram espiritualmente vão ter frutos espirituais para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém, igreja? Ou minha irmã da internet. Querido irmão, irmã que está na internet, eu vos chamo de irmão e de irmã porque você é um cristão ou uma cristã. E Cristo não teve vergonha de nos chamar de irmão e de irmãos, né? Então eu convido você agora, meu irmão, minha irmã, se você sentiu no coração o desejo de iniciar uma campanha de libertação com esta igreja, em nome de Jesus, não precisa vir até aqui. Ainda mais se você for de longe, mas se for daqui da cidade, seja bem-vindo em nome de Jesus. No nosso blog tem o endereço, mas se é de distante daqui, você tem a possibilidade hoje pela internet de estar ligado com o corpo de Cristo. E eu te convido então, sem custo nenhum, somente a tua determinação de 7 semanas ouvir a mensagem enquanto você descansa e espera no Senhor da tua causa. Aí você entra em contato comigo, eu farei questão de mandar a você uma folha desta aqui, para você imprimi-la e você preenchê-la, e aí ficar em campanha de 7 semanas junto com a igreja. Você então abrirá nosso blog toda semana, uma vez por semana, de preferência ali nos meados de sexta-feira, para você vai estar atualizado com a campanha da semana, ou o tema da semana. Então você entra em contato comigo nesse endereço do e-mail que está passando aí agora, que eu terei o maior prazer de te responder e enviar anexo uma folha para você, porque você não teve acesso como esses irmãos têm. Então entre em contato comigo, depois você imprime ela e preenche ela em nome de Jesus. Amém? Então aí está o endereço e eu te convido a fazer essa campanha. Aqui na igreja, os que estão iniciando, que já pegaram a folha e querem iniciar uma campanha, coloque-se em pé que eu quero orar pela sua causa. E na internet, quem já pegou na semana anterior, ou sentiu hoje de começar, mas não tem a folha, mas vai entrar em contato comigo, também se coloque em pé, porque é necessário fazer uma oração e apresentar a causa ao Senhor. Amém? Você que vai iniciar a campanha, obviamente não preencheu também. Você vai preencher em sua casa, justamente aquilo tudo detalhado, como você vai pedir agora em nome de Jesus. Então a sua causa, aquilo que você sente que precisa de libertação, quer para a sua vida, quer para terceiro, você vai apresentar agora. Lembrando que nunca pegue uma folha para mais de uma causa, é uma folha para cada causa. Pastor, mas eu tenho 3 causas, então eu posso ter que fazer uma vez só em cada campanha? Não, você pode pegar até quantas causas quiser, só pegue uma folha para cada causa. E eu não peguei, não tem problema, acabando o culto você vem e pega, tem aqui no altar, tem um monte aqui, tá bom? É para a sua casa, mas nunca coloque em oração mais do que uma causa numa folha só. Amém? É uma instrução de Deus isso aí. Como é que eu preencho essa folha?
coloca o nome do fiel, que é a pessoa que vai estar fiel nas 7 semanas ouvindo a palavra, escolhe a causa, se é própria ou se é para terceiro, as opções aqui, detalhe ela aqui, se não couber na frente, coloque no verso. Ah, pastor, eu preciso de tudo isso, Deus não sabe. Ele quer que você manifeste no mundo espiritual. Legalize isso como um documento, amém? Então, você tem embaixo aqui uma agenda, onde você vai estar acompanhando em qual dia da semana, em qual semana você está na sua campanha, até completar as 7 semanas e não se perder nelas, amém? Então aí está explicado como é que é feito, e agora vamos orar. Eu vou falar em espírito aqui, conversando com o Senhor em oração, a favor das causas, sem saber qual é, e você vai estar direcionando a tua oração, dizendo ao Senhor qual é o motivo da campanha. Fale agora, não em pensamento, mas expressa, nem se for baixinho, com palavras sussurradas, mas solte as palavras em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, seus filhos iniciam hoje uma campanha, Senhor, e estão neste momento apresentando em oração os motivos dela, Senhor. Que tua glória venha sobre cada oração, Senhor. Que teus filhos sejam fortalecidos com a convicção, Senhor, da fé de que eles são ouvidos nesse momento, Senhor. Esteja, Senhor, tua glória sobre cada causa, para que o nome de Jesus seja glorificado e hajam testemunhos da tua glória nesta campanha. Deus, em nome de Jesus, eu estou intercedendo sem saber qual é a causa. Só o Senhor o sabe, porque eles estão diante da tua presença, Senhor. O que eu faço é unir a minha fé com a deles, a minha oração com a deles, para declarar no mundo espiritual que eles terão a vitória, porque creram no Senhor. Em nome de teu Filho Jesus, Senhor, receba essas orações, porque elas estão saindo da onde o Senhor pode ver, do fundo do coração dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém? Deu tempo de você falar com Deus na tua causa? Então agora faça uma oração coletiva, junto com seus irmãos, para nós encerrarmos e ligarmos ela. Diga: Senhor Deus, em nome de Jesus, eis-me aqui, diante da tua presença, unindo a minha oração com a desses irmãos, declarando junto com eles que nós temos a convicção a quem entregamos esta causa e de quem receberemos a vitória, porque nós temos certeza que somos exatamente o que tua palavra diz que somos, mais que vencedores por causa de Cristo Jesus. Eu já tomo posse da minha bênção e prometo ao Senhor, em nome de Jesus, que darei testemunho da tua glória sobre ela, em nome de Jesus. Diga amém? E eu uno a minha fé com a sua e declaro a tua vitória. E quero declarar que o seu testemunho será uma grande bênção, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Leva para sua casa, preenche, traga ela toda sexta-feira, cumprindo então até a 7ª semana, em nome de Jesus. Pode se sentar. Eu convoco a estar em pé os que estão do 2º ao 7º dia, em nome de Jesus. Você que está em meio da campanha, ou até encerrando ela agora, coloque-se em pé. Assim como também na internet, se alguém está em meio da campanha, é a hora de você entrar na presença de Deus e fazer esta oração coletiva. Todos estão aí presentes já em pé, né? Então agora digam todos juntos, na presença de Deus, digam: Senhor Deus, em nome de Jesus, mais uma vez, estamos diante da tua presença, porque estou convicto da minha vitória, que lá no primeiro dia, declarei através da minha fé, que eu seria vencedor, e eu o sou, para a tua glória. Esta causa já está vencida por Jesus. Eu estou apenas esperando o momento certo de dar o testemunho para a tua glória. Já caiu por terra todos os inimigos que se levantaram contra ela. Para a glória do teu nome, eu já tomei posse da minha vitória, em nome de Jesus. Diga amém? E eu concordo com você e declaro que envergonhados serão todos que tentaram contra a tua vitória. E você é exatamente o que Jesus declara que você é, mais que vencedor, por causa do sangue dele sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir o Senhor, glórias a Deus.